Olá, estudantes do nono ano. Eu sou a professora Ariane Lopes. Conosco o nosso intérprete, Paulo. Neste vídeo vamos falar sobre Mendel, especificamente segundo a lei de Mendel. Vamos entender os cruzamentos realizados no quadro de Pinet e conhecer os princípios da segunda lei de Mendel. Vamos observar esta imagem. Você já percebeu que somos parecidos com os nossos familiares? Você saberia responder por que isso acontece? Isso ocorre porque cada um de nós recebemos informações dos nossos pais, dos nossos antepassados, que são informações que nós chamamos de informações hereditárias. A primeira lei de Mendel também ficou conhecida como a lei do monohibridismo, pois se aplica em indivíduos híbridos diferentes em relação apenas a uma característica, por isso mono, tá pessoal? Mono de um, hibridismo de diferentes. Genótipo é o conjunto de genes e o fenótipo é o conjunto de características morfológicas, fisiológicas e comportamentais de um indivíduo. Vou passar aqui para vocês um esqueminha bem legal. Então, genótipo, aqui nós temos um pedacinho do nosso DNA, ou seja, das nossas condições, das nossas características. Fenótipo, então, diz que está relacionado com as características morfológicas, fisiológicas. Então, olha aqui com a prof. Fenótipo, pensem na palavra feio. Ai, professora, mas a gente só consegue definir se uma coisa é feio se eu conseguir observar. Então, fenótipo, lembrem de feio, porque eu consigo ver essas características. Agora, genótipo é aquilo que eu não consigo enxergar, é aquilo que está dentro do nosso DNA, lá dentro do núcleo da nossa célula, ok? Uma das maneiras mais fáceis de visualizar os cruzamentos realizados em genética é por meio do quadro de Pinet, que foi desenvolvido pelo geneticista inglês Reginald Pinet. Algumas literaturas diz que Reginald Pinet foi um aluno de Mendel. O quadro de Pinet deve ser construído colocando-se de maneira, a primeira coluna, os possíveis gametas de um indivíduo e na primeira linha, os possíveis gametas do outro indivíduo. Então, a gente vai ter o cruzamento do feminino com o masculino aqui. Então, vamos prestar atenção em como desenvolver este quadro de Pinet. Este símbolo é o símbolo de feminino. Este símbolo é o símbolo de masculino. Então, aqui representado pela cor vermelha, nós temos características, aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Só para que vocês consigam entender como que monta o quadro de Pinet. Então, aqui nós temos as características azão, que seria característica, no caso aqui, da mãe. Azão, azinho, que seriam as características do pai. Então, lembrem-se, a letra azão significa dominância e o azinho significa recessividade. Então, imagine, por exemplo, que um homem, heterozigoto, diferente, para a produção de melanina. Então, nós estamos analisando neste exemplo a produção de melanina. Ele diz que o homem tem a produção de melanina heterozigoto, ou seja, diferente. Azão, azinho. E a mulher é homozigota dominante, ou seja, azão, azão. Para essa mesma característica. Que característica, professora? Melanina. Nós estamos analisando a melanina. Se por acaso esses dois indivíduos, então, cruzassem, qual seria a probabilidade aí dessa questão, do indivíduo, deles gerarem um indivíduo com essa produção de melanina dominante ou recessiva? Então, a gente vai fazer o quê? Nós sempre colocamos coluna, linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, linha, para chegar a um resultado. E nós chegamos ao resultado de que, por essa análise, então poderiam nascer a probabilidade de que
possa nascer indivíduos 50% azão e 50% azinho. O que significa isso? Então, que 50% dos indivíduos poderiam nascer com essa probabilidade da produção de melanina e 50% deles poderiam nascer com a probabilidade da não produção da melanina, ok? 50-50. Vamos praticar e vamos juntos, ok? Então, vamos analisar tudo o que o exercício trouxe para a gente, todas as informações. Anotem nos seus cadernos. A cor preta dos pelos em porquinhos da Índia é condicionada por um gene dominante em relação ao gene que condiciona pelos brancos. Ou seja, então aqui ele diz para nós que o preto é dominante e o branco é recessivo. Uma fêmea preta que já tinha tido filhotes brancos, preto é dominante. Se ela teve filhotes brancos, significa que nas características genéticas dela, então ela vai ser dominante e recessivo. Ela tem essa informação genética dos seus antepassados. Então é cruzada com um macho totalmente branco. Macho branco, para que ele apresente as características brancas, então ele vai ter que ser recessivo duplamente. Qual a probabilidade de nascer um filhote branco? Vamos lá. Sempre dou a dica, pessoal, anotem essas informações. Tudo isso que a gente fez no slide anterior, essa análise, vocês anotem que fica mais fácil de resolver o problema. Gene dominante é a cor preta. Gene recessivo é a cor branca. Então, dominante sempre letra maiúscula, recessiva minúscula. A fêmea é preta e ela já teve filhotes brancos. Isso significa que ela é heterozigota, ou seja, Bzão, Bzinho. O macho é branco. Se ele é branco, ele é recessivo. Bzinho, Bzinho. Então, o cruzamento vai ser entre Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Professora, da onde você tirou todas essas informações? Da análise do texto anterior, ok? Então, a gente precisa analisar. Não é difícil. O difícil é só fazer toda essa análise e entender toda essa nomenclatura que a gente está passando aí nas nossas últimas aulas. Então, aqui novamente, feminino, Bzão, Bzinho. Masculino, Bzinho, Bzinho. Para fazer o quadro de Pinet, para completar, a gente tem que fazer as análises. Linha, coluna. Linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Chegamos, então, no resultado, que a probabilidade dos indivíduos nascerem brancos é de 50%. Então, podem, né? A pergunta no exercício era: qual é a probabilidade deste cruzamento dessa fêmea preta que já teve filhotes brancos com o macho branco? Qual é a probabilidade deles terem filhotes brancos? Então, a probabilidade é de 50%. Agora, vamos para a nossa primeira atividade. João e Maria, ambos normais para o caráter pigmentação da pele. Casaram-se e tiveram 2 filhos normais para essa característica. E tiveram um filho albino, que é uma doença recessiva. Se é recessivo, representado por azinho. João e Maria ficaram surpresos com o nascimento do filho albino e questionaram se ele poderia ser mesmo um filho do casal. Qual deve ser o genótipo dos pais para que possa ter nascido um filho com essas características de albinismo? Vamos lá? Um tempinho para vocês analisarem a pergunta e responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá. Então, este casal tido normal, né, como diz ali a pigmentação deles normal, tiveram 2 filhos também normais. Porém, o terceiro filho nasceu com uma característica de albinismo. E aí eles se questionaram, né? E aí, qual é a pergunta desse exercício? Qual deve ser o genótipo dos pais para que possa ter nascido um filho albino? Albino é uma característica recessiva. Isso já está no exercício. Então, vamos à resposta. Como o pai e a mãe apresentavam a pigmentação normal da pele, ambos apresentavam, então, alelos dominantes. O dominante é o que aparece, certo? Então, a gente diz aqui azão. Para que eles tiveram, então, um filho albino, cada um deles fornece um alelo recessivo. Portanto, obrigatoriamente, os genótipos dos pais têm que ser azão, azinho, ou seja, ambos, tanto o pai quanto a mãe, tinham essa informação genética dos pais, dos seus antepassados. Mãe e pai, normal, para pigmentação da pele, azão, azinho, filho albino, azinho, azinho. E ele aparece uma vez só. Por isso que os 2 primeiros filhos eram tidos normais, com a pigmentação normal. Só o terceiro filho que foi aparecer com essa situação do albinismo, ok? A segunda lei de Mendel, ou também conhecida como lei da segregação independente, baseia-se na transmissão combinada de 2 ou mais características. Então, na primeira lei de Mendel, a gente falou ali da questão, né, de uma característica. Na segunda lei, nós estamos trabalhando com 2 características. A primeira lei de Mendel, os estudos com as ervilhas acompanhando a expressão dos genes de modo isolado, amarelo e verde. A segunda lei de Mendel, esses estudos da segregação de 2 genes simultaneamente, por exemplo, cruzamento de sementes verdes e rugosas com sementes amarelas e lisas. Então, como a professora falou, na primeira lei nós trabalhamos com apenas uma característica. Primeiro a gente verificou a semente. Isoladamente, depois nós verificamos a cor das flores. Na segunda lei, nós analisamos 2 características ao mesmo tempo, sementes verdes e a característica rugosa, sementes amarelas e as características lisas. Então, na primeira lei, uma característica, na segunda, 2 características. Qual era o objetivo de Mendel? Era descobrir se essas características estavam relacionadas, ou seja, uma semente amarela necessariamente precisava ser lisa? Era isso que ele queria descobrir. Então, na segunda lei de Mendel, ele concluiu que os genes de 2 ou mais caracteres são transmitidos aos gametas de forma independente, ou seja, respondendo à pergunta, não, uma semente amarela não necessariamente precisa ser sempre lisa, ela pode apresentar de forma rugosa. Então, Mendel realizou o cruzamento entre sementes amarelas e lisas com sementes verdes e rugosas. As sementes amarelas e lisas têm um genótipo Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Então, o Vzão está relacionado com a cor. O Rzão está relacionado com a característica rugoso ou liso, tá? Então, só possuem a possibilidade de formar gametas neste cruzamento. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Eu só vou ter indivíduos Vzão, Rzão. As sementes verdes e rugosas têm o genótipo Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. E só possuem a possibilidade de gerar gametas, então, Vzinho, Rzinho. Porque o Vzão é das ervilhas amarelas, o Vzinho das ervilhas verdes, o Rzão das ervilhas lisas e o Rzinho das ervilhas rugosas. Então, semente amarela lisa e a semente verde rugosa. Então, neste caso aqui, 2 características. Amarelo liso, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, como estava no slide anterior. Verde,
rugoso. Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Aqui 100% dominante, aqui 100% recessivo. Quando cruzamos esses indivíduos, chegamos na geração F1 de hibridismo, de 2, porque possui duas características. Hibridismo de diferente. E olha só o que aconteceu aqui. Então, juntando esses indivíduos, nós chegamos ao resultado de uma ervilha amarela lisa. Porém, observem as letras minúsculas. Então, ela pode ter apresentado-se amarela lisa. Porém, ela tem na sua herança genética as características verde e rugoso. Então, a geração F2 é constituída pela seguinte proporção fenotípica: 9 amarelas e lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes e lisas e uma verde rugosa. Sendo assim, Mendel conclui que a herança da cor era independente da herança da textura. Então, todo este cruzamento, nós podemos chegar a cores diferentes e texturas diferentes também. Vamos à nossa segunda atividade. Então, a segunda lei de Mendel, que é chamada também de lei da segregação independente. Independente porque ele está analisando mais que uma característica, pessoal. Diz que os fatores para as duas ou mais características segregarem-se de maneira independente, distribuindo-se para os gametas e recombinando-se ao acaso. Então, de acordo com essa lei, podemos concluir que um indivíduo de genótipo Bzão, Bzão, Czão, Czinho terá que tipo de gametas? Um tempinho para vocês responderem. Vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Vamos analisar. Então, ele pede para que a gente encontre, né, que tipo de gameta tem o genótipo Bzão, Bzão, Czão, Czinho. Bzão, Bzão, dominância dupla, homozigose. Czão, Czinho, heterozigose, e aparece essa característica dominante porque tem um Czão. Então, vamos lá. Para formar o gameta, precisamos de um alelo de cada gênese. Já entendemos isso. Vem um de cada, né? Um do pai e um da mãe. Sendo assim, um gameta deve ter um alelo Bzão e o outro, que pode ser o Czão ou o Czinho. Então, a resposta desse exercício é: então, os gametas, né, que ele está pedindo aqui serão Bzão, Czão e Bzão, Czinho, porque Bzão, Bzão aparece duas vezes. Czão, Czinho, então a gente observa aqui, ó, uma vez, uma recessividade. Por isso que tem que ser um dominante e um recessivo, ok? Então é essa a resposta do nosso exercício. Neste vídeo falamos sobre os cruzamentos realizados no quadro de Pinet e os princípios da segunda lei de Mendel, onde ele analisa mais que uma característica, né? A segregação aí independente das características. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!